Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Apresentação: José Damião e Guiomar Santana. Jornal Nova Era. Uma ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui ao vivo. A edição do Jornal Nova Era desta terça tem aquela equipe que vocês já conhecem, né? Nós estamos aqui já em off, conversando, trocando ideias. O Tarquínio nos falando aqui sobre o colóquio deste último final de semana. O colóquio filosófico, último final de semana, não, última semana passada, quando ele não esteve aqui conosco. E já vou trazer para o Salve da Tarde aqui os nossos comentaristas desta terça-feira. Aqui do meu lado esquerdo, Astrid Saeg e Karen Pereira. Sejam bem-vindas, boa tarde. Boa tarde a todos. Que nós possamos aí compartilhar com ideias luminosas, um tema fascinante, particularmente para aqueles que são professores como nós. E é uma alegria termos a Karen aqui hoje também conosco, né, Karen? É sempre um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho sobre também, né, a chegada, né, tá chegando o Encontro Amigos da Boa Nova. É isso aí, estamos aí fazendo os últimos ajustes e por isso que a Karen está por aqui, vai nos contar a respeito destas tarefas, as últimas demandas para que possamos receber você com aquele amor que você sabe que a gente consegue te dar. Aqui do meu lado direito, Antônio Carlos Tarquínio, João Tomás do Amaral, boa tarde, sejam bem-vindos. Onde é que nós estamos? Aí naquela ali? Estão ali. Então tá bom. Olha, um beijo no coração de todos. Eu estava com saudades, eu sinto falta de vir aqui, já faz parte da nossa rotina, não é? E ainda mais andar tanto e tá vivo, né? Porque a gente andou muito de carro, morrendo de medo. Então nós estamos aqui, um beijo no coração de todos, um abraço para os amigos aí e para os amigos aqui. João? Uma ótima tarde, Antônio Carlos, Astrid, a Karen, a você, né, Guiomar, e também a todos os nossos ouvintes e espectadores. É isso aí, já agradecer aqui o apoio técnico do Marcos Magrini, do Jefferson Silva, do Boris, Marcel, a turma da técnica que nos permite chegar até você. Você que está sintonizado pelo aplicativo, de repente nos levando para qualquer lugar onde você esteja. Obrigado pela sintonia. Você nos acompanha pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Gratidão. Estamos aqui tendo a oportunidade de trazer para você essa nossa ansiedade boa, que a ansiedade ela tem dois lados, né? Ela pode ser boa, né? Nos ajudar, a nos impulsionar a fazer o melhor, e aquela que pode paralisar. Mas essa ansiedade nossa está sendo boa, porque nós estamos aí já às portas do nosso 17º Encontro Amigos da Boa Nova, neste sábado. Olha, desde quanto tempo a gente está falando e já acontece agora. Neste sábado, dia 13 de abril, a partir das 10 horas da manhã, estaremos lá, aguardando por você. Vamos ficar durante todo o dia trazendo a oportunidade de todos nós, né, vamos levar informações com os nossos palestrantes, dando a oportunidade de quem estiver por lá de se apropriar de muito conhecimento bacana, pois vamos falar a respeito de cura e libertação com Cristo Consolador. E a Karen veio aqui nos falar a respeito destes últimos preparativos, novidades, né, Karen? Porque realmente está aí, batendo na porta, né? Pois é, chegou, né? Chegou. Parece que tá chegando, não, já chegou. Já chegou. Vou começar falando de uma novidade que a gente tem uma participação especial, né, que está fora da programação, acho que acho que nem foi falado aqui na rádio ainda, nem na TV, que é a participação do Marcel Souto Maior. Ele vai estar no evento, né, que ele está no trabalho de divulgar o filme, né, Allan Kardec. Então, quem estiver no evento vai ter a oportunidade de ver o trailer e ainda ver o Marcel lá, né, falando. Ele vai ter uma palestra, uma mini palestra, vai participar também, né, está compondo, né, já o time de palestrantes do nosso evento e também vai estar autografando. Então, você que tem, né, quer comprar o livro Allan Kardec, vai estar lá vendendo e você vai poder participar do autógrafo, como muitas outras pessoas que também vai estar autografando, como a Deusa Samu, sim, né, o De Luca, o Severino, né, fora quem está palestrando também, a gente vai contar com a participação dos comunicadores autografando seus produtos lá. Maravilha. Também. E quando você fala sobre este espaço para autógrafos, sobre palestras, tem muita gente nos perguntando sobre a programação. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas vão lá e ficam das 10 às 18. Eles chegam no começo e saem de lá
no finalzinho. E este é o objetivo, a gente quer que você aproveite, se aproprie de todo o conhecimento. Mas tem algumas pessoas que por algumas outras necessidades neste dia, eles querem, por exemplo, só pode ir de manhã. Quem vai estar de manhã? Você já tem a programação para passar para a gente? Eu não tenho os horários bonitinhos fechados, mas a gente já tem uma prévia, né? O que eu tenho a falar é que, assim, a gente vai fazer toda uma imersão e uma viagem nesse tema, né? Que é cura e libertação com Cristo Consolador, do passado, presente e futuro, né? A gente se ressignificar em relação à cura e libertação, né? Então, é um evento que não é o interessante, claro que a gente entende que tem pessoas que não podem, mas o melhor mesmo é você estar durante todo o evento. Dia. Sim. Na parte da manhã, a gente vai ter o Severino Celestino, eu posso adiantar os temas, né? Que o Severino vai falar sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Marcel Souto-Maior também vai estar pela parte da manhã. Como todo evento, a gente tem a pausa por almoço, né? Quem adquiriu junto com o ingresso, vai retirar, junto com o convite, retira o voucher. É só apresentar na fila para alimentar. Ah, não consegui, não comprei, não queria, agora eu voucher quero. O bilhete do almoço. Isso. Pode comprar também no dia do evento, né? Legal. Compra o almoço, fora as outras opções de alimentação que vai ter lá. O Marcel Souto-Maior vai falar sobre o filme Allan Kardec, né? Que foi baseado na biografia que ele escreveu de Kardec. Temos a participação da Ercília Rizzilli já no período da tarde, né? Que ela vai falar sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. O José Medrado, o tema da palestra dele é Jesus e a Liberdade, também no período da tarde. O João Lourenço vai falar sobre Jesus, né? O seu médico interior. E o De Luca, que é no final da tarde, né, próximo do final do evento, que é falando sobre cura e libertação com Cristo Consolador. Além, né, do teatro, que vai ter 3 atos pela manhã, à tarde depois na finalização, e a participação do Moacir Camargo e Alan Vilches no evento. Maravilha! Esse eu sou fã. Sensacional. Fã número 1. Qual deles? Do Alan, do Moacir, são os nossos cantantes que nesta oportunidade, nessa 17ª edição do nosso encontro, estarão lá, fazendo toda essa parte de harmonização, de confraternização com música, não é? Que nós tanto gostamos. Então, você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era, eu quero já aproveitar para dizer aqui para você, pode ligar, que você vai concorrer a um par de ingressos. Nós vamos sortear hoje aqui no Jornal Nova Era um par de ingressos para que você possa estar aí presente no nosso 17º Encontro Amigos da Boa Nova. E esquecemos de falar o mais importante, né? Além das pessoas que estão, os palestrantes que estão falando, todos os comunicadores, né? Não todos conseguem, infelizmente, ir, mas tem o espaço dos comunicadores, onde você vai poder encontrar o Astrid, o João, o Tarquínio, né? Tirar uma foto, conversar. Então, tem essa oportunidade, a gente está preparando um espaço bem interessante para você, quem estiver no evento, conseguir localizar onde estão os comunicadores, né? Então, esse também faz parte da nossa programação, é a programação mais importante, acho, do evento. Até porque todas as edições do nosso encontro, nós sempre temos este espaço do comunicador, não é, Karen? Exatamente. Até porque a Rede Boa Nova de Rádio, ela acontece com tanto conteúdo de qualidade graças a esses comunicadores voluntários. Hoje, aqui na presença deles, o Tarquínio, o João Tomás, Astrid Saeg, que vem aqui de uma forma voluntária, com o coração à frente, sempre nos trazer os seus conteúdos. E é graças a eles que nós, então, temos aí a oportunidade de levar essa mensagem para vocês. Então, claro que eles vão ter lá um espaço reservado para que possam receber o carinho, que a gente sabe que vai chegar muito carinho, muito abraço, muita demonstração de gratidão destes ouvintes. Então, vamos ter mais uma vez esse espaço do comunicador, e você que está aí nos acompanhando vai ter oportunidade mais uma vez de se abraçar, de se confraternizar com esses nossos queridos, né, Karen? Exatamente. E além de também conhecer, tá próximo, né, dos funcionários, colaboradores que fazem, né, também ajudam. É uma união, né, é um encontro, né, de quem... Exatamente, de quem ouve, quem faz, quem aperta o botão, apaga a luz, todo mundo tá lá. Exatamente, estaremos todos lá mais uma vez, e a sua presença é que nós estamos aguardando. Você que está aí, como diria a deusa Samu, alô, alô você
Você não comprou ingresso ainda? Não deixe para a última hora. Liga no 24583214. Este é o telefone para você adquirir o ingresso para o nosso 17º encontro que vai acontecer neste sábado. Você pode já comprar o ingresso com o Vale do Almoço. Então tem um valezinho lá para você poder chegar no momento que você quiser. Olha, tá liberado o almoço de tal hora a tal hora. Bom, eu vou de repente escolher o meu horário, não preciso enfrentar mais fila, porque eu já comprei o ingresso com o ticket do almoço, que é bem tranquilo. Eu fiz isso aí para uns amigos que vão estar lá presente e eles já estão lá, com o Vale do Almoço garantido. Faça isso também. Quando nós trazemos aqui a oportunidade de falar a respeito do nosso 17º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai ter como tema Cura e Libertação com Cristo Consolador, eu quero até trazer aqui para o João, para o Tarquínio, para a Astrid, mais uma vez, nos dando aí a oportunidade de ampliar um pouquinho sobre essa questão da cura e libertação. Porque quando nós falamos a respeito de cura e libertação, nós sabemos que nós podemos trazer para nós essa cura quando nós nos conhecemos. Então, somos todos capazes de buscar ferramentas, de buscar aí nos apropriar de conhecimento para trazermos para nós este bem-estar que é o que todos nós esperamos, não é, Astrid? Com certeza, Guiomar. Inclusive, esse termo cura, né, merece ser considerado mais amplamente. Porque quando nós pensamos em cura, nós pensamos tão somente as questões físicas, né? Relativas às questões físicas. E não necessariamente. Existe a cura do espírito, a cura da mente, e seguida da palavra libertação. Então, é realmente um motivo de alegria, né? É um tema que inspira a libertação. Então, eu realmente parabenizo pela escolha do tema e que sejam curas não fortuitas, né? Mas curas realmente da nossa interioridade, para que a gente tenha um porvir crescente de iluminação. Então, se o Mestre Jesus nos trouxe, né, a questão da cura, através do magnetismo e tantas outras questões que esse termo encerra, existe também a cura do ponto de vista espiritual. Quando as pessoas aprendem o bem, quando as pessoas se iluminam e se transformam interiormente. Então, é um tema, assim, muito inspirado e que inspira muito para quem vai ouvir e para quem vai falar, né? Então, Tarquínio, parabéns pela escolha. Obrigada. Então, cura é cuidado. Cura é cuidado. E então, quando você chega na casa de oração espírita e com uma série de problemas, né? Eu não sei vocês, né? Eu cheguei e não tinha problema nenhum. Né? Vocês... Aí, imagina, né? E aí o que acontece? O beliscão que a gente está sentindo, a dor que a gente está sentindo, é uma das primeiras revelações para nós, não é? Você chega lá com uma dor e aí você descobre que esta dor é você mesmo se beliscando. Então, e esse já é o processo de cura, né? Descobrir-se como o fazedor das coisas que te acontecem, né? Tá tudo aí. Isso é um princípio de autoconhecimento e isso pode ser alargado ao máximo, né? Então, toda a revelação espírita, no fundo, no fundão mesmo, ela diz, deixa de apontar o dedo para o mundo, aponte o dedo para si mesmo e trabalhe-se, né? E quem faz isso, porque nós vamos entrar depois nesse assunto, né? Quem faz isso está vivendo eticamente e está se, digamos assim, promovendo a sua autotransformação. Porque você sabe disso, você que é espírita já faz algum tempo, você sabe disso. Todo processo de cura é um processo de autocura. Não adianta nada você receber remédio, como diz eu li isso num livro sobre Zen Budismo, mas se apropria totalmente, né? O cara diz que foi ao médico, chegou lá, o médico deu a receita. E ele decorou a receita, mas não tomou remédio. Essa é a questão. É preciso, em algum momento da caminhada, tomar o remédio. E isso não é para José e para Benedito, não. É para Antônio Carlos, é para José, é para todo mundo, né? Não tomou o remédio, né? Que nem fica aquelas pessoas que estão 40 anos no centro espírita e encontra com você, imagina, né? Fala assim, puxa vida, mas o meu problema eu não resolvi. Eu digo, bom, nem resolve, porque você fez, se você não fizer, não resolve mesmo. Se você vai passar 50 anos na casa espírita, ouvindo, né? E aí, João? Então, com certeza, no momento da história da humanidade que nós estamos tendo a
a constatação da quantidade enorme de pessoas atribuímos o nome de doenças da alma, né? São depressões, é ansiedade, é isso, é aquilo, ou seja, o elenco não é pequeno, o elenco é grande. Então, participar de um sábado como esse, em que que vão ser levantados, discutidos, encaminhados propostas de possibilidades, né? Porque, como o Antônio Carlos falou, também depende de cada um. Mas, com certeza, os temas vão estar aí contribuindo bastante para que todo mundo, para aqueles que têm mais ou menos, ou se não tem, com certeza tem alguém por perto que tem. Então, é útil para si em todos os sentidos. Então, a quantidade de temas que estão colocados no encontro é uma quantidade bastante expressiva, porque vai poder, com certeza, ajudar. E nós estaremos lá para poder captar a melhor parte que cada um puder. Não, eu ia só comentar que, na verdade, essa temática faz parte da Boa Nova, né? Que é um processo de cura contínuo, vocês aqui transmitindo ideias edificantes, inspirando, educando, né? Logicamente, agora é um evento que foca essa questão, mas é o trabalho contínuo da Boa Nova, da Rede Mundo Maior. Então, eu parabenizo vocês por essa atividade cotidiana de levar libertação, levar luz para os ouvintes. E nós compartilhamos esse mundo com vocês, o que nos traz muita alegria, né, Carmen? Vocês fazem parte destas... vocês são essas ferramentas, né, que nos permitem levar a informação para os nossos ouvintes. Eu abri o Alfarrábia aqui, eu sou obrigado, né? Porque eu abri procurando e abri na página, né? Ninguém se eleva a não ser por esforço próprio. Ok? E tem mais, ok, tô falando que nem o presidente, ok? Tá ok? Né? Já peguei, já. Né? O verdadeiro teste de espiritualidade é como reagimos em momentos de grande dificuldade. Que maravilha, hein? É isso aí. Você que está aí nos acompanhando, temos esta oportunidade de falar filosoficamente também sobre este tema do nosso encontro do próximo sábado, Cura e Libertação com Cristo Consolador. Adquira seu ingresso. Aproveite, ligue agora, durante o Jornal Nova Era. Estamos aqui ao vivo e queremos entregar para você este par de ingressos, para você ir e levar um acompanhante ainda. É um par de ingressos, uma pessoa que vai ser contemplada durante o jornal. Liga no telefone nosso, 0800 979 5011. Você pode também solicitar a participação neste sorteio através do WhatsApp, que é o 0 operadora 11 99643 3827. Estes números para você participar do sorteio. E para o ingresso você já sabe, é o 24583214. Pode comprar no site também. Também então, no site? Ainda dá tempo? Dá tempo, mundomaior.com.br. Ou, de repente, a pessoa tem mais facilidade. Eu estou em casa, eu entro no site, pela internet, tem a facilidade de comprar, porque daí a pessoa retira o ingresso no dia do nosso encontro, você retira lá o seu ingresso, tá bom? Vamos trazer aqui a temática ética para os comentários da Astrid, do Tarquínio, do João Tomás, a participação da Karen, pois a matéria da revista Galileu trata dessa questão. Professores de ética se comportam melhor que outras pessoas? Esta é a pergunta. A palavra ética é derivada do grego, significa aquilo que pertence ao caráter, não é? É a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, que distorcem, que disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Os nossos filósofos estão aqui, eles vão nos dizer se é isso mesmo, vão completar ou não essa questão. Este estudo teve a participação de 417 professores e resultou num artigo desenvolvido pelo estudante de filosofia, o Philip Schoeninger, da Universidade St. Andrews, na Escócia, e o professor de filosofia Jonas Wanger, da Universidade de Graz, na Áustria. O artigo analisou as opiniões dos professores sobre uma variedade de tópicos morais, incluindo doação de órgãos, doações em geral e até quantas vezes eles entram em contato com a mãe. Olha só. Em outras palavras, nós podemos ter noção de que se comportar moralmente é difícil. E é reconfortante saber
que até alguns especialistas em éticas podem ter a dificuldade em enfrentar os seus próprios dilemas. A matéria é uma matéria extensa, eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com os nossos comunicadores. Vamos começar a falar a respeito dessa questão. A ética nos nossos dias. Quem começa? Professora. Astrid. Por favor, professora. Você já me deu o título de professora, agora você já me comprometeu. Sim, professora de ética, por que não? Todos nós somos, né? O espírito é sempre um pouco professor, na medida que ele busca sempre doutrinar e elevar as pessoas. O que eu diria? É um tema fascinante, né? Nossa, tá para nós. Mas é um tema, assim, bastante profícuo, que eu confesso que talvez em pouco tempo a gente não pudesse abarcá-lo como a gente gostaria, porque é realmente muito fecundo. Agora, a palavra ética, ela tem um sentido pejorativo, na medida em que, por vezes, as pessoas pensam que agir eticamente é julgar ou não, né? Ou seja, como disse muito bem a Guiomar, envolve uma questão de valores. Né? E o que são valores? O professor São Marcos, no livro dele, diz inclusive que os valores são aqueles que valem, portanto são valentes. O que significa isso? Que são os valores da própria conduta, da própria consciência, né? Que é um valor também moral, sem querer aí, me alargar, me delongar no tema, no significado da palavra. Mas a ética é um exercício do intelecto e do coração. Então, como disse o Tarquínio, nós nos valemos bastante do intelecto. A gente quer entender, a gente busca os princípios, mas isso não se basta. Particularmente no que tange a ética cristã, importa a vivência do amor. Então, esse é o sentido ético do cristianismo. Não tão somente respeitar regras, desdobrar-se para o outro, se não houver esse móvel interno. Tá? Eu digo um móvel interno porque, por natureza, todo homem é ético. Todos somos éticos. Guardamos de forma imanente a presença do Criador, somos oriundo dele e ele permanece em nós. Efetivamente, o sentido ético da existência é um caráter interno, faz parte da natureza. Agora, cumpre a cada um seguir ou não. Porque nós temos, pela nossa tendência interna, uma vontade enorme de praticar o bem, de fazer o bem, essa é uma tendência comum, mas existem aqueles que delustram um pouco a sua atividade, porque desconhecem, na verdade, esse caráter original, eu até diria, legítimo, que é a natureza do homem. Então, não neguemos essa natureza abafando com valores outros. Assim como a Guiomar disse, implica em valores. Os valores são nossos e não são. São nossos quando concebemos pelo intelecto, raciocinamos o que é certo, o que é errado. Mas existe aquele valor que é em si mesmo, que é a verdade do Pai em cada um de nós. Então, à medida que nós nos adequamos a essa essência interna, nós passamos a ser éticos, se é que pode falar assim, naturalmente. E essa é a ética cristã que importa seja considerada. Ora, nós não podemos simplesmente falar do ponto de vista moral de uma ética quando nós não a legitimamos com a nossa conduta. Né? Essa que é a questão, particularmente no caso do professor. Os alunos também estão envolvidos nesse processo, particularmente numa instituição de ensino, mas mais o professor. Por quê? Porque, na verdade, ele está pregando um pouco. Pregando no sentido de ensinar, sejam os acadêmicos ou não. Efetivamente, ele está comprometido moralmente com uma situação. Se ele não pratica, realmente ele não vivencia o que prega. Vamos criticar? Ora, é uma questão consciencial. Há muitos que pensam que a ética, nesse sentido, é um meio. Né? Eu vou ensinar ética para eu me sentir bem, né? Para eu propagar a doutrina, mas importa que eu me comprometa com aquilo que eu falo e não simplesmente esse caráter teórico. Aonde eu quero chegar? A ética é um fim em si mesmo. Eu falo pelo bem, eu amo o bem, como diz Agostinho, amar o bem é amar Deus em si. Se eu amo, dificilmente eu vou querer prejudicar o outro, haja vista a máxima do Cristo. Amar, esse é o sentido ético da existência. Então, amemos com um imenso amor. Não façamos da ética um meio. A ética não é um meio, ela é um fim em si mesmo. E aquele que a vivencia, ele compreende o sentido ético da existência,
que é o sentido de vivenciar com amor a verdade divina. E mais, e mais, e mais. Quer dizer, ela detonou um monte de conceitos aqui. Joguei para você. Detonou, Então, foi bom, hein? Detonou. E eu agora não sei lá. Bom, talvez me apoiar um pouco no que a Astrid disse, não é? E dizer eu tinha pensado em outra coisa, mas tudo bem, não é? Em que sentido nós somos éticos, né? Seria importante pensar isso. E assim, uma maneira simples de pensar isso é você, por exemplo, você está assistindo aquele canal de animais no canal pago, né? E aí o leão que ganha a briga com o outro leão que era o chefe da família, ele vai lá e mata todos os filhotes descendentes daquele leão, né? É isso, ele faz isso. Ele vai lá, as leoas ficam tristes, mas não pode fazer nada. Esse comportamento do leão, quando ele faz isso, não pode ser classificado eticamente. Ele não fez nenhum mal, nenhum bem. Então, nesse sentido, quando você pensa, é lógico que o conceito é uma coisa complexa, mas é isso. Quer dizer, se você pensa o homem numa situação, qualquer que seja, aí então a atitude dele pode ser classificada eticamente no sentido amplo da palavra, né? E também a fala da Astrid me lembrou aquela pessoa que se diz espírita, vamos falar de nós, né? E que no trabalho vive reclamando de tudo, né? Reclama e fica falando de Jesus o tempo todo, né? Para de reclamar. Aí as pessoas vão entender que você está fazendo alguma coisa em torno do que precisa em termos de aproximar sua atitude da pregação de Jesus. Caso contrário, fica quieto, pelo amor de Deus, porque você não aceita nada. Você não quer fazer, o chefe é chato, o trabalho é muito... Então não dá, você reclama, então fica com a reclamação. Porque ficar reclamando e querer falar de Jesus, não dá, né? É muito prático isso mesmo que eu posso fazer, o que me dá para dizer. E assim, o artigo em si foca a questão da prática. Porque o que ele está dizendo? Está dizendo assim, olha, mesmo as pessoas que ensinam ética não praticam, né? Bom, não sei se vocês sabiam, mas o que acontece assim, quando a filosofia nasce, ela nasce muito próxima da oralidade, né? Muito próxima do falar, não do escrever. E por quê? Né? Porque essa preponderância da oralidade sobre a filosofia escrita? Por causa da prática. Vou citar só um exemplo. Você pega, por exemplo, um grande pensador que está lá no fim, quase já no começo, digamos assim, quase perto da Idade Média, lá perto da Idade Média, que é o Plotino. O Plotino, que foi um grande filósofo, talvez você não tenha ouvido falar, mas ele foi um grande filósofo, ele teve o Ammônio Saccas como seu mestre. Sabe quantos anos ele passou com o Ammônio Saccas? Mais de 11 anos o Plotino passou com o Ammônio, que era o mestre. Sabe qual era o acordo? Você não me escreva nada. Porque escrever tem esse perigo do canto da sereia. O que a gente faz, nós, né? Eu sou fascinado. Vou lá no grego, vou lá não sei aonde, e leio, aí eu volto, mas a doutrina falou isso, né? Isso é o canto da sereia, porque você pode ficar nessa daí e não fazer nada. E o nosso problema é praticar, né? Então, perdão, tá? Que eu sei que eu fui muito. A questão do exercício é fundamental. Outro dia eu li é Fukuda, o nome dela? Adriana Fukuda. Da Adriana, né? Me desculpa eu usar esse... E a Adriana, eu sou viciado em Face, Instagram, não sei o que lá. E aí ela postou uma coisa assim, que não são as nossas crenças que fazem nós agirmos, né? Quer dizer, não é a crença que você vai apresentar, você tem que apresentar a prática. E eu pus lá, e ela viu, né? Eu disse assim, olha, o problema é o seguinte, não se pode separar a crença da prática. Entendeu? Nós fazemos aquilo que a gente crê. É isso, né? Agora, o problema é ficar só com a parte, vamos dizer assim, da crença. Ou então ficar no canto da sereia. Lê isso, lê aquilo, volta a ler, né? E esquecer a prática. Então,
Na doutrina espírita... Isso é muito largo, tá bom. Na doutrina espírita... Eu aqui de ladinho, tentando acompanhar com a conclusão do raciocínio ali. Você tem de falar. Não, tudo bem, mas nós falamos. Não, me chama a atenção a questão que envolve a pergunta que foi o tema da pesquisa realizada. Professores de ética, né, se comportam melhor do que os outros, né? E eu acho que isso evidencia que nós estamos num problema muito forte, né, inclusive na política atual brasileira, com a questão que envolve aí a demissão do antigo ministro da Educação, e que o pessoal está enfocando novamente a formação de professores, né? Eu acho que o artigo chama bastante atenção para isso, que é um dos itens talvez mais importantes no momento atual da educação brasileira e talvez mundial. Talvez em outros países nós tenhamos um outro contexto e a coisa pode ser aliviada. Mas fica bastante claro que se há um distanciamento, uma lacuna existente entre os professores de ética, entre aquilo que falam e aquilo que exercitam, né? Entre os demais, pode ser que você tenha uma lacuna menor ou uma lacuna maior. Mas como nós estamos falando aqui, tentando fazer uma análise macro e não uma análise micro, caso a caso, é importante nós entendermos que o tema formação de professores é um tema que está fortemente arraigado a essa questão. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante na relação professor-aluno, que é a danada da avaliação e da aprovação, né? E para você chegar a esses itens, você tem todo um caminho a seguir. E o grande problema é uma outra pergunta que os alunos fazem: cai na prova, né? Então, o que acontece? A gente às vezes fica distante de um processo de fato educativo, né? E fica muito na questão daquilo que vai cair na prova ou não. Ou seja, precisamos ter uma mudança de cultura. Agora, o que a Astrid e o Tarquínio falaram e já abriram um leque de discussões, eu acho que é muito importante o seguinte: nós falamos aqui em sentido e significado. Acho que o sentido para determinadas questões ele é muito individual, e já foi colocado que ética, né? Que postura tocar. A pergunta eu acho que nós temos que construir, né, o significado, e construir o significado é uma ação conjunta, não é? Porque o sentido é o sentido de cada um. Então pode ser ético para mim, pode não ser ético para o outro. E a grande pergunta que nós temos que responder no momento em que nós estamos tentando construir uma sociedade, um coletivo cada vez mais interessante, é importante nós termos o sentido de cada um, mas também nós termos um significado comum para que as coisas fiquem mais ou menos atentas, né? Vamos pegar o campo da justiça, né? Quer dizer, quando você está numa demanda judicial, é muito comum você não sabe o que vai sair da decisão do juiz, né? Quer dizer, poxa vida, se nós temos um campo muito vasto de coisas e elas têm um elenco de informações, juntando-se tudo isso, nós temos que ter pelo menos um caminho supostamente tranquilo, né? Mas é isso, eu acho que nós temos aí um processo muito aberto, né, para que a gente possa constituir uma ética em que todos nós consigamos entender de uma maneira bastante clara sobre qual ética nós estamos falando, que é a ética para um mundo melhor, né? Sim, exatamente. Eu só queria defender um pouco a classe dos professores aqui. Faça isso, não faça porque isso. eu seja professora só, né? Estou brincando, mas porque os professores merecem toda a consideração. Muitos são muito esforçados, muitos se esforçam para tanto, para agir realmente como modelo, um bom exemplo perante os alunos, mas eu só queria uma parte. Na verdade, me parece, segundo o texto, que é uma minoria, né? Então não é que todo professor não tem ética, não. Todo não. Não podemos generalizar, né? Então, na verdade, existem aqueles que realmente se exaltam interiormente, que dignificam os alunos, dignifica, portanto, a si mesmo, e que não merece também esse rótulo, mas embora seja, digamos assim, uma minoria, importa considerar que eles têm como móvel a prática do bem. Agora, são falhos, são as circunstâncias materiais, sei lá, circunstâncias familiares, o que não justifica absolutamente, né? Mas é um encaminhamento que é importante para si mesmo e não simplesmente para o próximo. Então é muito fácil falar para os alunos: olha, isso é certo, isso é errado, se ele não está comprometido com aquilo que ele fala. Afinal, ele é um sujeito ético que deve não só dar exemplo, mas ser ético para si mesmo.
Não para que o outro veja, mas é perante a própria consciência. Esse que é o sentido da ética. Sem dizer que é uma preocupação com os fins. Por que eu estou aqui? Por que eu dou aula? O que eu almejo? Né? Quais são os fins, portanto, a finalidade, né, daquilo que eu exalto como sendo uma profissão nobre. Então, eu não consigo desvincular a atividade do professor do sentido ético, porque realmente é até um sacerdócio, é querer amar o aluno, é querer transmitir, é querer educar por dentro. Então, eu não vejo como desvincular a atividade do professor do sentido ético. Eu queria aqui trazer para a nossa roda de conversa a Karen, porque quando nós falamos a respeito de ética, não é? A Astrid comentou sobre a questão do professor, o Tarquínio falou sobre nós, sendo espíritas, não é? Como estamos nos comportando. E eu trago para você, Karen, você, mulher, mãe, profissional aqui na FEAL, você gerente de captação da FEAL de recursos, você como mãe, quando nós falamos a respeito de ética, né? A questão da ética, para nós nos... para nós interagir com o nosso semelhante, nós temos que ter ética. Para você trazer para o seu filho, para o Joaquim, né, que já está aí um rapazinho já aí crescendo, valores éticos. E é um trabalho que tem que ser feito diariamente. É prática, a palavra, mas principalmente o exemplo, né, Karen? Com certeza, né? Vocês estavam... Eu não li o artigo, mas conforme vocês estavam falando, eu lembrei de uma professora de doutrina que eu tinha, que falava que quando ela estava ali ensinando para nós, na verdade, ela estava aprendendo também, né? Então, tem isso também, né? Acho que tem esse lado do professor, né? Muitas vezes é o desafio dele aprender a praticar aquilo que ele tem que ensinar. Senão não faz sentido para ele, né? Sim. É só falar. Então, e na criação, né, na educação de filhos é exatamente isso. Não adianta você falar, não toma refrigerante e você tá tomando refrigerante. Claro que é um exemplo totalmente, né? Sim, mas serve. Nesse ponto também, né? O valor à ética, o amor ao próximo é exemplo, né? É exemplo, e Jesus veio justamente para isso, né? Mostrar o exemplo pra gente. Maravilha. Então, eu vou dar um pitaco aqui, que eu acho que também é importante dizer que no mundo pós-moderno, não é? No mundo atual, podemos dizer assim, pelo menos no campo da filosofia, houve uma proposta de destruição da metafísica. Né? A metafísica foi desconstruída por vários pensadores, Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, não é? E tantos outros. O que acontece? Com a destruição da metafísica, também se destruiu a ética, porque ela estava junto, era uma coisa junto. Então, o Espiritismo é uma proposta interessante de refazimento disso, né? E também tem o padre Lima Vaz, né? Que escreveu várias éticas, está aí para todo mundo ler, quem quiser ler, não é? Da Loyola, tem várias éticas, com esse objetivo, porque o que ganhou no campo da filosofia foi o niilismo. Né? Então, o Espiritismo tem uma resposta muito interessante para dar para o niilismo. Né? O Kardec tem um capítulo no Céu e Inferno, né? Que ele se pergunta sobre o nada, né? E de modo que a proposta espírita chega para dar uma resposta a isso. Porém, ela não tem sido ouvida. Né? Muito legal isso que o Tarquínio falou. Essa questão da metafísica, eu vou só esclarecer, porque você tem um nível assim super, né? Super, a gente vai tentar decodificar. Professora. Por que a metafísica e a ética? O que tem aqui na metafísica? Qual é o objeto da metafísica? No sentido espírita, a metafísica seria a ciência dos princípios, aliás, não só espírita, ciência dos princípios, das causas primeiras. Efetivamente, eu conhecendo as causas primeiras, eu entendo a minha origem e, portanto, entendo o significado da prática moral, digamos assim, da praxis. Então, Tarquínio, ponto para você, não tem como, sem metafísica, nós falarmos em ética. Lamentavelmente, professores de doutrina desprezam completamente essa parte. Não importa o que são princípios, princípio de inteligência espiritual, nem falam nisso. Ao passo que essa é a presença de Deus na alma, né? É o fundamento, e que justifica uma atitude ética de acordo com a nossa natureza. Então, a metafísica e a ética realmente estão juntas. Parabéns, Tarquínio. Só pegando, tá vendo só como a conversa está aquecida? Coisa boa. Mas pegando o gancho, já que nós falamos de professores, tem um livro interessante, não sei o autor, eu acho que ele é uma organização, existe um livro, Educação em Valores e Atitudes, que é um livro
que foi constituído por um grupo de pesquisadores portugueses, espanhóis, mas que mostra muito essa questão, quer dizer, que valores trabalhamos, quais as atitudes que nós vamos desenvolver. Eu acho que já que nós estamos falando em ética, aqui me veio uma obra que é uma obra fundamental, que é a Ética de Spinoza, né? Que é a Ética de Spinoza. Extremamente difícil. Difícil. Até porque, por que essa ética do Spinoza é difícil, né? Só lembrando, o Spinoza é um racionalista, filósofo do século XVII, né? Foi contemporâneo do Descartes, do Leibniz, matemáticos, né? E ele vem de uma família judaico-portuguesa, né? Que depois foi para a Holanda, naquele momento da política portuguesa, quando os cristãos novos judeus foram expulsos de Portugal, ele vai para a Holanda. Mas esse trabalho dele é um trabalho difícil, mas é um trabalho referencial, porque ele escreve a ética da mesma forma que o Euclides escreve os seus elementos. Escolhos, né? Não é? Ou seja, proposições, né? Proposições, e assim vai indo. Então ele vai construindo de forma matemática essa ética, mas é uma boa leitura. Uma outra obra também escrita nessa linha dos elementos de Euclides, que eu posso lembrar, que não está tão simples de nós encontrarmos, a Ética do Spinoza, sim, que é uma obra do professor Lobo Vilela, que ele também escreve também da mesma maneira, com proposições. E está aí, ou seja, o tema é um tema importantíssimo, como foi falado aqui, a prática é fundamental, mas existe literatura para que a gente possa buscar. Mais que a Ética do Spinoza não é tão simples. Mas é atualíssimo. Mas é atual. Atual, né? Deixa eu trazer participação de ouvintes aqui, olha aqui. Queria só falar uma coisinha. Vamos lá. Segundo o conceito de Deus que a gente tem, a gente age no dia a dia. Porque isso que metafísica, o conceito de Deus, que é o que faz Spinoza, rege a nossa conduta. Então, se não existe Deus, a nossa conduta também acaba sendo assim, comprometida de alguma sorte, né? Só isso para concluir, Deus. desculpa. Só tudo isso. Só tudo isso. Apenas, Muito apenas. Importante, imagina. Gratidão. Astrid, olha, Cuca Sanches está dizendo, excelente tema, ética. Obrigada, Cuca, pela participação. Maria do Carmo Vieira, bom dia para todos, grandes ensinamentos. Regivaldo Regis diz parabéns e uma boa tarde a todos da TV Mundo Maior, felicidades, gratidão a você. Nelly de Fátima dando boa tarde. Lu Santana dizendo, ótimo programa, você fez falta, Taquinho. Olha, Essa ela está aqui acompanhando. José Ricardo Filho diz, boa tarde, Espíritos Santos. Abraços de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Estamos na escuta. Gratidão a vocês. Sueli Bassetti também conosco. Clarice Siqueira Diane, dizendo luz e paz a todos nós. Raidalva Gonzaga, também Irineu Vieiro, lá de Anapu, no Pará, nos acompanhando. Gratidão pela participação. Marisa Vicente conosco. Também Deise Manzano. Gratidão, Deise, pela participação. Força para nós, né? Sempre, Ela é sempre comentarista dando também, Ela né? é comentarista do Manhã Boa Nova, esteve por aqui de manhã, já chegou em casa, está acompanhando o jornal. Obrigada, Deise, pelo seu carinho. É isso, a nossa equipe de comunicadores, ela é assim. Simplesmente sensacional, todos eles. Nossa gratidão aí a todos vocês. Eu quero agora trazer um resumo de notícias aqui para você que está nos acompanhando. Hoje é dia 9 de abril, exatamente, dia 9 de abril de 2019. Fique sabendo que o temporal no Rio de Janeiro causou destruição e deixou pelo menos 3 mortos. O dia começou, mas a chuva e a recomendação foi evitar deslocamentos pela cidade. Os nossos companheiros lá do Rio de Janeiro sofrendo mais uma vez, né, com grande desafio, não vamos colocar sofrimento, né, com um desafio grande mais uma vez por conta das fortes chuvas que estão acontecendo por lá. Mais de 2 milhões e 100 mil estudantes pediram a isenção da taxa de inscrição do Enem 2019, de acordo com o INEP. A taxa este ano custa R$ 85,00. Quer dizer que 2 milhões e 100 mil estudantes vão fazer o Enem, isso sim a taxa de inscrição, fora todos os outros que farão, né? Então, que eles possam estar aí se preparando para alçar aí voos na busca do conhecimento, né? Comando Militar do Leste anunciou a prisão de 10 dos 12 militares que, infelizmente, né, está correndo aí pelas redes sociais, metralharam um carro, mataram o músico Evaldo dos Santos Rosa na zona norte do Rio de Janeiro. Para a Polícia Civil, tudo indica que o veículo foi confundido
com um veículo de criminosos. Foi realmente um crime bárbaro e que nós encaminhamos aqui as nossas vibrações para os familiares, para a esposa, para os filhos, para que as coisas também possam chegar a um consenso e que os culpados possam ser responsabilizados por mais este crime bárbaro no Rio de Janeiro. Fique sabendo que o novo ministro da Educação tomou posse nesta terça-feira e já participou da primeira reunião ministerial. O nome dele é Abraham Weintraub. Ele foi nomeado para o comando do Ministério da Educação e em substituição a Ricardo Vélez, que deixou a pasta após se envolver em uma série de polêmicas. Para nós finalizarmos aqui o Jornal Nova Era, temos 5 minutinhos. Como diria o senhor Éder, né? O senhor Éder Fávaro querido, aqui a gente não está para fechar nenhuma questão, certamente. Né? Isso é muito importante lembrar, falando de ética, trazer nosso carinho, nosso beijo ao Éder. Gratidão, carinho para você. Quando falávamos a respeito da questão da ética, temos aqui também a possibilidade de juntar a questão da ética com o nosso encontro que está chegando. Agora, neste sábado, dia 13 de abril, estaremos falando sobre cura e libertação com Cristo. Você tem mais alguma questão para nos trazer a respeito do encontro, Cá? Eu acho que as pessoas, o evento começa às 10 horas, né? Então as pessoas, a gente vai abrir para o público, né? A partir das 9. Então não precisa, a gente já passou por anos que as pessoas chegam super cedo, não precisa, né? A gente vai abrir o salão a partir das 9. E venham, né? Não deixa para comprar na última hora, porque a gente tem a lotação do local, né? Então, garanta já o seu ingresso e, com certeza, vai ser um dia de total festa, autoconhecimento, autocura, né? É isso que importa, além de ser um grande dia, uma grande festa. Esperamos vocês lá. Maravilha. Vocês querem dar uma Posso arrematada aí? Posso dar um recadinho? Vamos lá. É um evento que vai acontecer também no dia 13. A concorrência, Júlio. Não é. Concorrência. Não é concorrência, pelo contrário. Não é concorrência, não. É só falar de um evento que está acontecendo, que acho que é importantíssimo, já que nós estamos falando de agricultura, né? A agricultura é importante para a nossa sociedade e o pessoal lá de Taubaté está fazendo um inventário, né, da documentação do acervo do Museu da Agricultura de Taubaté, lembrando da importância da agricultura do Vale do Paraíba, com a questão do café, a questão do arroz. Então existe um acervo importantíssimo e no sábado tem um evento também, mas é rápido, das 10 ao meio-dia, em que o pessoal vai estar fazendo a primeira visita a esse acervo, abrindo, então acho que é interessante. Mas é o seguinte, quem não for ficar no Vale do Paraíba, venha para o encontro. Do 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Maravilha. Ou então faz o seguinte, se for lá no período quem estiver lá no período da manhã, depois venha para cá. Exatamente. E conclua o evento aqui em São Paulo, no 17º Encontro Amigos da Boa Nova. Maravilha. Olha, eu quero dizer que em Sorocaba está acontecendo uma operação, olha que nome sensacional, Operação Dignidade, faz uma ação na região central lá de Sorocaba. Pessoas em situação de rua foram alvos dessa Operação Dignidade, realizada na manhã desta terça em Sorocaba. A ação ocorreu na região da rodoviária, em praças públicas da cidade. O trabalho foi comandado pela Prefeitura por meio de secretarias de políticas sobre drogas, segurança e defesa civil, além de igualdade e assistência social. E o objetivo foi fornecer assistência para o retorno dessas pessoas ao convívio social. Falamos sobre ética, olha só que exemplo que os nossos companheiros lá de Sorocaba realizaram na manhã de hoje, né? Eu lembrei de uma coisa que muita gente já sabe, que é o seguinte, que não adianta você ter doutorado, você falar várias línguas, não é? E não falar bom dia para o porteiro do prédio, não é? Ou para a pessoa, quando você chega no local que tem as pessoas que fazem a limpeza e você tratá-las sem o mínimo de dignidade, né? Ética é isso. Olha, finalizando o jornal, fala um número para mim, Karen, de 1 a 9. 4. Olha, quem ganhou o sorteio aqui e vai ganhar um par de ingressos, número 4, né?
Olha, Luiz Pellicer, será que é o nosso Luiz Pellicer? Ganhou um par de ingressos para assistir o nosso Encontro Amigos da Boa Nova no próximo sábado. Vamos ver, se for ele, ganhou aí um par de ingressos para assistir, estar conosco no 17º Encontro Amigos da Boa Nova. E a mensagem do Luiz Carlos Geraldo, ainda em tempo, ele disse assim: boa tarde a todos. Ética. Dias atrás ouvi um discurso da parte do governo sobre o salário mínimo e, segundo ele, o suficiente para um ser humano sobreviver. Em contrapartida, os mesmos parlamentares que defendem essa tese reclamam que os seus 30 e poucos mil, fora as mordomias, ainda é pouco para eles. Participação do Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, gratidão. Obrigada, Karen, pela sua participação. Eu que agradeço. Sábado estaremos juntas. Astrid, gratidão por estar conosco. Agradece. Uma alegria compartilhar esse mundo filosófico com todos nós. Maravilha. Sem dizer que o João e o Tarquínio são professores e são éticos, viu? Valorizar a classe, viu? Com certeza. Assim, João, Tarquínio, vocês. gratidão. Gratidão também. Gratidão, Isso aí. obrigadão. Maravilha. Obrigada aí, equipe técnica, Jefferson Carvalho, Jefferson Silva, Boris Maciel, Fernanda Lima, Marcos Magrini, a turma toda. Gratidão. Jornal Nova Era volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.